Fala galerinha do canal, beleza? E hoje para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o futuro da Marvel. Depois que aconteceu com vários anúncios, como o filme do Quarteto Fantástico e que Robert Downey Jr. como Doutor Destino e também os irmãos Russo voltando para dirigir os filmes dos Vingadores, bem, foi bastante épico, assumo. E com esse vídeo eu vou teorizar o que pode acontecer para o futuro se não mudar. Primeiramente, antes do filme dos Vingadores, Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, teremos outros filmes e algumas outras séries que estão para lançar antes, que seriam elas o Capitão América Brave New World, Thunderbolts, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, Blade, fora as séries como Demolidor Born Again e a série do desenho de animação dos Marvel Zumbis. Porém, essa última, creio eu, que não vai ter tanta relevância para o futuro, para não dizer nenhuma. Os principais pontos que eu poderia dizer seriam os acontecimentos possíveis que podem acontecer no Quarteto Fantástico. E com relação ao Demolidor, acredito eu que eles vão, nessas séries, não vão usar a questão do multiverso e vão abordar uma coisa mais urbana. Um grande vilão desses heróis urbanos sendo o Rei do Crime, podendo trazer personagens como, obviamente já confirmado, o Justiceiro, o Demolidor, personagens como Jessica Jones, Luke Cage, Punisher, aquela galera, trazendo a galera da Netflix para o universo principal novamente, visto que antigamente era canônico, depois deixou de ser canônico, pelo visto vai ser canônico novamente. Agora o Quarteto Fantástico apresenta coisas mais interessantes, história se passando nos anos 50, 60 e com o vilão principal sendo o próprio Galactus, o Comedor de Mundos. E eles podem trazer uma nova abordagem para o Galactus. Em vez de ser o comedor de mundos, por exemplo, de planeta, ele ser o comedor, por exemplo, de mundos, só que mundos no geral, como o multiverso. Outro filme que não foi anunciado, porém se rumoreia bastante, é um possível filme, um quinto filme do Thor. Sendo um filme mais sério e saindo daquela pegada de comédia do Amor e Trovão e do Thor Ragnarok, trazendo o personagem como Hércules. E bem, vamos começar as teorias para o futuro. Bem, para quem lê os quadrinhos de Guerras Secretas, tanto a original quanto a outra continuação, a base principal é o Battle World. O que seria esse Battle World? Seria um mundo fechado, onde os caras não podem sair. Esse mundo fechado seria um conjunto de vários outros mundos do multiverso, nas HQs tendo Futuro Imperfeito, Old Man Logan, Marvel Zumbis, Era de Ultron, esses universos. E o que tem no universo principal da Marvel nos filmes que seria um conjunto desses universos paralelos? É o próprio vazio que não é mostrado na série do Loki e na série o filme do Deadpool e Wolverine. Minha teoria é que para o Battle World, a adaptação cinematográfica, vai ser o próprio reino do vazio, onde vai se acontecer o Battle World, visto que o conceito do vazio é o mesmo do Battle World. E já indo pro Doutor Destino, com o anúncio do Robert Downey Jr. como o próprio Doutor Destino, o que eu teorizo? A minha teoria é que o Doutor Destino, nesse universo dos filmes da Marvel, o multiverso dos filmes da Marvel, não vai ser o Victor Von Doom, e vai ser sim o Tony Stark. E no que eu me baseio? Bem, primeiramente vamos começar com o seguinte. Já teve uma HQ onde o Tony Stark morreu e quem foi o substituto do Tony Stark foi o próprio Victor Von Doom, que virou o Homem de Ferro. Isso no universo principal dos quadrinhos da Marvel, o 616 das HQs. E eu teorizo que nesse caso vai ser o contrário. Vai ter, obviamente, um Victor Von Doom, mas quem vai estar no lugar do Victor Von Doom vai ser o Tony Stark. Por algum motivo, o Victor Von Doom, por exemplo, pode ter morrido, que vai apresentar no Quarteto Fantástico os primeiros passos. E daí o Tony Stark vai virar o Victor Von Doom. E como eu teorizo isso?
Bem, nas HQs do Guerras Secretas, o principal vilão é o Doutor Destino, correto? Que no caso ele pegou o poder do Beyonder e virou o rei do Battleworld. E nesse caso eu vou teorizar que não vai ter um Beyonder e que o Tony Stark no estalo ele não morreu. E por causa das energias da joia ele tenha ficado maligno de alguma maneira. Ou tenha criado uma cópia maligna dele e aquele corpo morto seria qualquer outra coisa. Tipo, poderia até ser o Tony Stark original, mas com as joias, tipo, meio que criou um clone com os poderes da joia. Ou seja, não precisando do poder do Beyonder, já sendo um Tony Stark com maligno, com o poder já das joias, assim, sem ele não morrendo. E possivelmente a aparência desfigurada que tem no Doutor Destino seria o Tony Stark por conta das joias. Ou uma cópia do Tony Stark. Na minha teoria, ou ele é uma cópia ou ele é original. Se for original, a aparência desfigurada seria por conta das joias, que deixou o Tony Stark maligno, que virou o Doutor Destino, que já teve um Doutor Destino anteriormente, que seria no Quarteto Fantástico, que é o Victor Von Doom, e o Tony Stark substituiria ele e usaria uma armadura nova, que seria a armadura do Doutor Destino, e assim sendo ele ficando maligno e tendo os poderes já da joia, não precisando do Beyonder. Porém, tem um personagem que não foi anunciado que eu acho que vai ser de total relevância, que vai ser o Homem-Aranha do Tom Holland. O Homem-Aranha, por enquanto, não tem nada anunciado porque tá tendo uma confusão entre a Marvel e a Sony, porque a Marvel quer seguir uma linha mais pé no chão, urbana, e a Sony quer um multiverso. Porém, eu tenho uma solução aqui. Dá para envolver multiverso e urbano. Como seria isso? Depois que o Feitiço do Dr. Estranho foi lançado, em vez do Tobey Maguire e Andrew Garfield terem voltado para os seus universos, eles terem ficado no universo principal da Marvel e convivendo com Tom Holland enquanto enfrentam o Rei do Crime. Mas como funcionaria dois Peter Parkers? Então, o Andrew Garfield e o Homem-Aranha do Tobey Maguire poderiam, por exemplo, assumir outros nomes, que seriam, por exemplo, o Andrew poderia ser o Kane Parker, que é um clone do Homem-Aranha, só que nesse universo vai ser a variante do Homem-Aranha que está preso no universo principal. E o Tobey Maguire poderia colocar o nome de Ben Reilly. E assim sendo 3 Homem-Aranha, com um doutor enfrentando o Rei do Crime no universo urbano. E para futuramente no Marvel Vingadores Doomsday e Secret Wars, com o Homem-Aranha do Tom Holland tendo uma principal relevância, visto que nos quadrinhos do Secret Wars é onde o Homem-Aranha pega o uniforme preto do traje do simbionte. Ou seja, nesse filme a gente poderia ter finalmente o Tom Holland com um traje negro e ele, sendo ele o Homem-Aranha que irá enfrentar o Doutor Destino / Tony Stark. Isso seria a última prova do Homem-Aranha de Tom Holland para ser um super-herói definitivo. Assim como nos quadrinhos originais do Homem-Aranha, nas primeiras HQs o Homem-Aranha se provou lutando contra o Doutor Destino e tendo sua luta mais difícil até então. E assim sendo o Homem-Aranha com o uniforme negro indo enfrentar o Doutor Destino nesses próximos filmes. E seria até poético, visto que seria o Peter Parker enfrentando seu mentor e tendo sua luta mais difícil da sua vida e finalmente se provando como o herói definitivo do universo da Marvel. Seria uma grande evolução para o Peter Parker do Tom Holland. E com o uniforme negro seria para ele basicamente nivelar seu poder com o Tony Stark / Doutor Destino. E sendo esse último passo para o Tom Holland, Homem-Aranha, virar um Homem-Aranha definitivo do universo do MCU e do multiverso. Até pensando nisso, até arrepios pelo pensar ele enfrentando seu mentor que virou vilão, assim como aconteceu, por exemplo, no Spider-Man PS4, no qual o Dr. Octopus era o mentor dele e virou vilão, só que nesse caso seria o Tony Stark / Doutor Destino. E até recentemente, apesar dos quadrinhos, tipo assim, atuais serem bastante influenciados pelos filmes, surgiu uma HQ onde o Homem-Aranha
8 Death of Spider-Man, que foi anunciado na Comic Con, no qual o Homem-Aranha vai ter um traje similar ao do Doutor Destino. E a gente pode ter, por exemplo, uma adaptação disso para os filmes, para ele poder enfrentar o Doutor Destino. E bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um like, compartilha, curta, ajuda o canal. Beleza? Valeu, fui!